Olá galera, tudo certo? Vamos agora a mais um exemplo da aula aqui do curso Sniper ASG. Bom, aqui a gente já vai focar agora em aula prática. Essas são gravações que eu fiz justamente para exemplificar situações em que você vai treinar os seus scalpings. Inclusive, deixei ali a opção de você pegar o replay da própria plataforma e sincronizar isso com a ASG, ou seja, esse é o dia 10 de janeiro de 2025, você pega a sua plataforma agora, abre ela, coloca o seu relógio e se você quiser, inclusive, você pode pegar essa mesma tela que está aqui, do jeito que ela está, você coloca as ferramentas que estão aqui por cima da tela da ASG em cima delas, ou seja, coloca o SuperDOM em cima desse SuperDOM que está aqui no canto esquerdo, coloca aqui a abinha do replay e o gráfico de 5 minutos para você não ficar olhando a minha tela, tá? Ou seja, eu quero que você treine, pratique a sua entrada sem copiar as minhas entradas. Mas, lógico, eu estou deixando as entradas aqui para facilitar aí o seu entendimento. E aí, agora fica muito fácil você entender os gatilhos de entrada que nós executaremos. A primeira regra de ouro, né? Na abertura do mercado, a gente não tem o setup de abertura. Ele iniciou como? Mostrando a setinha para cima e para baixo, essa setinha aqui, ó. Nesse exemplo específico, quando a gente tem essa sinalização, tá? Vamos voltar aqui, a gente não faz nada, ou seja, não tem trade de abertura nesse dia, tá? Então assim, abriu a ASG, percebeu que tem essa sinalização com a setinha para baixo e para cima, não tem trade de abertura, tá? E aí vamos colocar uma regra. Se o primeiro sinal durante os primeiros 10 segundos da abertura for esse, mesmo que depois ele mude, ele até mostre aí uma direção só para cima ou só para baixo, o setup de abertura está descaracterizado. O validador portanto, atingiu o nível faça máximo esse da sua força. Em setup estágio ultra, pensando evite na operações de ideia da abertura. Se contratendência. você for fazer um trade desse, vai ser por sua questão pessoal. Aí você vai ter que descobrir aí a razão pelo qual você fez essa entrada, mas não é uma indicação da ASG+, tá? Beleza. Temos a abertura do mercado. Quando ele abre dessa forma, com esse ruído, ele deixa claro para a gente justamente essa movimentação gráfica. O preço vai correr muito rápido para cima, para baixo. Se você é iniciante, você vai ficar até um pouco perdido aí sobre o que fazer, porque se vocês notarem a velocidade com que o preço está deslocando, ele fica um baita ruído, tá? Então fica difícil de fato você executar uma operação boa num momento como esse, exceto caso tivesse tido o setup da abertura. Nesse contexto não houve o setup da abertura. Não deu o setup de abertura, a gente não faz nada, a gente ignora e aguarda oportunidade. E aí eu vou mostrar para vocês já a parte em que a gente começa a trabalhar a leitura de uma técnica que eu acho a mais fácil de todas aqui para quem está começando e até para quem já é profissional, que é o meu caso. Eu particularmente faço esse setup muito, né? Eu posto muito no meu Instagram, por exemplo, muitas entradas que eu faço, ou seja, entradas assertivas, trades com pouca alavancagem, mas aí você olha o resultado, com 5 contratos de índice, tem dia que eu estou fazendo lá R$1.000, dias bons faz aí 2.000, dias mais difíceis às vezes sai aí com 400, R$500. Lógico, também existem dias de prejuízo, mas o objetivo aqui, de forma muito transparente, é mostrar para vocês que se a gente entende o que a gente está fazendo, a gente consegue ter uma gestão de risco e uma assertividade muito maior do que a não assertividade, tá? Então a primeira coisa, abrir o mercado, ruído, a gente não quer ele no nosso operacional. Então mesmo que dê o alerta agora de alto risco para cima ou para baixo, importante, não faça mais, tá? Se não deu nos primeiros 10 segundos, ignora. Qualquer sinalização posterior a isso é
é uma situação de alto risco que a ESG te mostra para te falar, ó, o preço está balançando rápido, pode ir a favor desse sinal. Agora, o sinal que eu quero enfatizar está aqui, tá? Aqui você tem que prestar atenção no que eu vou te passar agora, porque todo o segredo está nessa leitura que eu vou te mostrar nesse ponto da aula. Essa aula tem como objetivo esclarecer para você algo que é fantástico aqui na ESG. Cara, a gente está falando de algo espetacular que a ferramenta favorece para a gente que está no mercado. Essa sinalização, turma. Prestem muito atenção, tá? Nesse sinalzinho, porque é aqui que a gente vai se basear para fazer a nossa entrada com o objetivo de fazer um trade de scalping, tá? Então, todo o segredo tá nesse único sinal. A gente não está falando de você prestar atenção nisso, a gente não está falando para você prestar atenção nisso, a gente não está falando para você olhar o maker, para você olhar a pressão do canal, para você olhar se isso aqui vai estar com market sell, market buy. Cara, a única coisa que você vai prestar atenção é nesse sinalzinho e aonde o preço está localizado, tá? Isso é muito importante. Então, temos aqui a seguinte situação. Eu vou até fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pintar de preto, tá? Para ficar exatamente igual o que eu só quero que vocês prestem atenção aí na ESG. Nós temos aqui somente esse único sinal que favorece a leitura que eu quero que vocês entendam aqui. E aí, com o passar do tempo, vocês vão usando a ESG, entendendo outras sinalizações, e aí você vai moldando a sua forma de operar, beleza? Então, se você quer fazer uma operação mais longa, pô, aí é legal você entender os makers, entender as pressões dos canais, se existe renovação, se não tem. Outra coisa é falar, cara, eu quero fazer um trade específico, que é o nosso foco aqui nesse curso, tá? Então, vamos lá. Então, eu já sei que a única ferramenta que eu devo dar atenção para esse sinal tá aqui, ó. É só essa. Ah, e esse aqui também, tá? Que é o validador. Então, qual que é a ideia aqui? A gente vai buscar realizar uma operação a favor dessa sinalização da setinha. Se ela está piscando para baixo, a gente vai buscar o quê? Vendas. Se ela estivesse piscando para cima, a gente buscaria o quê? Compras, tá? Entretanto, o X da questão aqui está em você entender a localização do preço e entender, digamos, a insistência desse sinal. Então, é importante que vocês entendam, galera, a ESG, ela reage ao mercado, não é o mercado que reage à ESG. Então, primeira regra aqui é você entender que se o mercado não tem um fluxo legal, a ESG não vai mostrar um fluxo legal. Se o mercado tem um fluxo legal, a ESG mostra um fluxo legal. Ou seja, a ferramenta segue o mercado, não é ao contrário. Porque às vezes a pessoa chega, ela acha que a ferramenta tem que sinalizar algo que, cara, simplesmente não existe. Isso não vai acontecer, tá? E a gente, no mercado, a gente precisa do quê? Ser igual camaleão, preciso me adaptar a toda a dinâmica dele. Quem quer ganhar dinheiro no mercado, ser consistente, tá bom? Quais são as regras de ouro para isso? Você precisa saber onde você vai atuar, porque o maior erro das pessoas é atuar em preços errados. Então, o erro mais comum do iniciante é o cara comprar topo ou vender fundo. Por que ele faz isso? Porque ele olha o fluxo, ele pensa assim, nossa, agora vai e eu vou ficar de fora. E aí é onde ele faz a entrada no rompimento. Aí ele compra o topo, achando que agora ele imagina todo um cenário na cabeça dele, fala, agora o preço não para mais de subir, vou ficar comprado. Aí ele imagina isso aqui, que vai acontecer esse movimento de alta e vai lá buscar alvos e vai ser tudo lindo e a mil maravilhas, e simplesmente acontece ao contrário. Por quê? Porque ele não está entendendo o game do mercado, o jogo do mercado, né? E nós temos um ambiente de pura manipulação, de comprador e vendedor brigando. Então é literalmente um jogo que, se você não tiver preparado mentalmente, você vai se atrapalhar demais, tá? Então qual que é o lance aqui? Se o preço está subindo
e a SG começa a me dar uma sinalização de uma força vendedora ao contrário, a setinha piscando, opa, tem alguma coisa aí que eu preciso dar atenção. E a ideia é justamente atuar o quê? A favor dessa mudança do fluxo, porque é nela que a gente consegue trabalhar, inclusive, uma posição contrária, enquanto o preço está subindo, desde que a ferramenta mantenha a manutenção desse sinal. E aí eu vou ser transparente, muito claro com vocês aqui. Essas aulas não tem camuflagem e não tem nenhuma, digamos assim, tentativa de enfeitar o setup. Pelo contrário, tem operação que vocês vão ver aqui que eu passei calor, que eu tomei stop. Tem operação que vocês vão ver que você fala, nossa, fantástico. Vocês vão achar que é o setup mais incrível do planeta. E eu vou falar a real para vocês. Se bem executado, vocês vão fazer um trade fantástico, muito fácil. Mas vai depender de vocês masterizarem essa aula, assistirem ela várias vezes, treinarem no replay. Por isso que eu falei para vocês. Vocês vão pegar essas janelas que estão aqui, ó, Superdom. Aí você vai pôr por cima dela aqui. Você vai pegar a sua janelinha do replay, você vai encaixar aqui. E você vai pôr o gráfico exatamente aqui. Por quê? Porque eu não quero que você fique copiando a minha entrada. Né? Eu falo que trader que ganha dinheiro não é papagaio de pirata, senão vocês ficam igual papagaio de pirata. Já viu papagaio de pirata? Né? O pirata fala um negócio, o papagaio fica repetindo, né? Então ele fala lá, quero ouro. Aí o papagaio fica, quero ouro. Né? E, cara, isso não dá dinheiro para ninguém. Então, é o que eu falo, se vocês querem dinheiro, aprendam a ganhar dinheiro. A SG te dá sinais e se você não for preguiçoso, se você for uma pessoa dedicada, você vai ganhar dinheiro com a SG. Tá? Olha aqui a condição dessa operação. Nós temos agora o preço começando a reagir a um sinal antecipado, ou seja, antes do sinal, antes do trade ser favorável, trader, a ferramenta já o estava me validador contando uma atingiu história, o nível máximo tá? da sua força. Beleza? Em estágio ultra, Então, legal, evite né? operações Bacana, de contra-tendência. bem interessante. E, cara, isso daqui eu vou ser bem sério para vocês. Na minha forma de ver o mercado, eu acho que é o negócio mais fácil que eu desenvolvi até hoje para vocês. Lógico que aqui na ASG, vocês que estão nesse projeto, que confiam no nosso trabalho, eu falo que é uma manutenção de um trabalho que vocês estão mantendo, ou seja, vocês não estão pagando a ASG para eu curtir a vida, pelo contrário, vocês pagam a ASG para que eu mantenha o meu foco nela e melhore isso cada vez mais. Então é provável que daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos a gente vai ter mais setups, mais entradas fáceis, mas assim, com o projeto atual, com o que a gente tem na mão, eu particularmente acho que esse é o setup mais fácil que tem, porque não envolve complexidade. Basicamente, a gente só precisa entender um sinal e entender onde o preço está. E aí, lógico, entender o risco que envolve e, ao mesmo tempo, as oportunidades de ganhos. Tá? Se você entendeu isso, você basicamente já minimizou aí as chances, né, de algo dar errado. Então, é extremamente importante que você entenda isso, tá? Você foque nesse processo. Beleza, eu dei aí uma, digamos, uma abertura em relação a esse sinal aqui hoje, nessa aula, para só mostrar o potencial, tá? Mas a gente vai para uma parte mais didática agora, que é onde a gente vai realmente, assim, digamos, desossar, tá, essa sinalização. Então, para isso, a gente vai voltar aqui de novo nessa sinalização e vamos pensar a respeito do que realmente aconteceu aqui.